Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. O Escritório de Assessoria Jurídica Popular da Faculdade de Direito da UFO completou um ano de atendimento em novo endereço. Todos os atendimentos agora acontecem em um bloco próprio dentro do campus Santa Mônica. O novo prédio agora é definitivo, uma estrutura bem diferente dos vários endereços onde o serviço já esteve instalado. O bloco 5V no campus Santa Mônica concentra todas as atividades de assessoria jurídica para a população de baixa renda que não pode pagar pelos serviços. Sim, essa é uma conquista, né, era o anseio antigo de termos um prédio próprio, porque nós nunca tivemos um prédio próprio, era imóveis alugados, reitoria. Hoje nós temos um prédio novo, adequado, com estrutura bem ampla, com um anfiteatro que permite aos professores, aos alunos e à comunidade ser beneficiada no atendimento. Esta nova unidade está em funcionamento há cerca de um ano. Hoje o local já atende, em média, cerca de 80 solicitações a cada mês. A maioria dos casos tem caráter civil, criminal ou previdenciário. Seu Ney Lúcio procurou ajuda para tentar renegociar 8 contratos com instituições financeiras. Para ele, o atendimento é fundamental para pôr fim a uma situação que ele já tenta resolver desde 2008. Para mim representou a luz no fim do túnel, porque eu passei por diversos locais, diversos órgãos públicos para resolver e não houve solução. Houve sim um encaminhamento para essa solução aqui, que aqui realmente vai dar a solução porque eu preciso. Quem procura o serviço de assistência gratuita passa por uma triagem. Após a identificação dos casos e a seleção dos requerentes, o caso é encaminhado para um dos 17 pontos de atendimento. Então ele deve procurar o escritório, ele vai passar por uma triagem com assistente social para verificar qual é a real necessidade dele, para ver se encaixa também no nosso perfil de cliente que necessita da justiça gratuita. Todo o serviço é realizado por alunos do curso de Direito da UFO. As equipes são acompanhadas por professores e coordenadores. Gabriel fez 50% das 300 horas de estágio obrigatório na graduação. Para ele, uma oportunidade de vivenciar na prática o mercado da futura profissão. Que é a prática do direito, né? É onde a gente sai um pouco da sala de aula e enfrenta o mercado de trabalho, onde o estudante de direito se prepara para lidar com aquilo que ele realmente vai vivenciar quando formado, né? Então, aqui nós atendemos vários clientes com vários casos jurídicos, a gente aprende a enfrentar os problemas dos clientes, né? Aplicar o direito à realidade. E hoje é comemorado o Dia de Zumbi dos Palmares e também da Consciência Negra e, portanto, é feriado em algumas cidades brasileiras. E é sobre estes dois assuntos que eu converso agora com o doutor e professor Guimes Rodrigues Filho, que é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Guimes, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui com a gente para falar de um assunto muito importante. Na verdade, são dois assuntos, mas cada um linkado com o outro. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse, para quem ainda não conhece a fundo, principalmente para essa juventude, os adolescentes, quem foi Zumbi dos Palmares? Boa noite. Boa noite. É um prazer, né, poder falar no Dia da Consciência Negra sobre uma das grandes referências para a comunidade negra, que é Zumbi. Zumbi era, na verdade, enquanto criança foi criado por um padre, tinha o nome de Francisco, como todos os escravizados tinham um primeiro nome aí, vamos dizer assim, do colonizador. Uhum. E Zumbi acaba que sai dessa situação e foge para o território que era o Quilombo dos Palmares. E lá ele se torna um grande líder, que é sucessor aí no caso de um outro grande líder, que era o Gangazumba. Uhum. Então o Zumbi, ele foi uma das pessoas que mais lutou pela libertação, né, da população negra, né, contra a escravização. E num quilombo mais famoso, que é o Quilombo de Palmares, né, localizado lá em Alagoas. Uhum. Então ele, na verdade, ele é uma referência porque houveram várias incursões para destruir Palmares e Palmares resistiu bravamente, né, sob a liderança de Zumbi. E houve um determinado momento que o poder público queria fazer uma espécie de acordo, que era dar a liberdade para Zumbi e não para toda a comunidade negra, ou
que habitavam Palmares, e Zumbi não concordou. Zumbi continuou lutando arduamente porque, na verdade, interessava a ele a libertação de todos, né? E não alguma coisa que fosse privilégio de alguns. Então se tornou uma grande referência, porque, na verdade, os quilombolas, os territórios quilombolas, foram ocupados, né, justamente pela não aceitação do negro da escravização. Então ele lutou pela liberdade, né, os negros, e os quilombos foram locais de resistência, né, de marco dessa luta pela liberdade. Então é um grande expoente no quilombo que nós temos como referência, no quilombo mais famoso na luta aí dos negros pela liberdade. Pois é, e Zumbi dos Palmares, por mais que tenha marcado a história brasileira, o senhor acredita que essa história, o que ele fez no passado, a gente tem reflexos disso hoje? Por exemplo, nós estamos comemorando também o Dia da Consciência Negra. Tem alguma coisa relacionada a outra? E o que historicamente mudou após o que ele fez no passado? Com certeza, né? Primeiro porque os quilombos foram criados por causa dessa necessidade de liberdade, mas também, posteriormente, a gente, em 1850, por exemplo, uma lei do Império proibia a aquisição de terras a não ser pelo poder de compra. E, obviamente, que os escravizados, como não sendo assalariados, não tinham poder de compra. E aí cria-se, né, na verdade, essa alternativa, né, de ocupação do espaço, né, de encontrar espaço para a comunidade negra, por ocupando aí essas regiões, vamos dizer assim, mais periféricas, etc. Então, o que tem a ver com essa... Primeiro que o 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi, né? 20 de novembro a gente é o marco. Ele se contrapõe ao 13 de maio, porque 13 de maio, até então, o que a gente aprendeu nas escolas é que era uma data em que a princesa Isabel acordou e resolveu assinar a Lei Áurea. E não é isso, é fruto da luta. Então, o fato de ter o 20 de novembro como o mês da consciência negra, o dia específico do 20, e da morte de Zumbi, é justamente por isso. Porque a gente mostra os avanços que a referência de luta de Zumbi trouxe para a comunidade negra. E a gente está avançando nesse país hoje, no século XXI, ainda lentamente, mas por causa desses referenciais, né? E Zumbi é um grande marco nesse sentido. Pois é, deixando um pouco a história de lado, se bem que não dá para deixar muito de lado quando a gente se fala na atualidade, porque tudo tem a ver com aquela data do passado, mas vamos colocar nos tempos atuais. A gente vê nos últimos anos, principalmente, uma discussão muito grande em cima de datas, não só de datas, essas datas servem para ser lembradas, mas consciência negra é todo dia. E a gente vê muito essas lutas, né? Tanto aqui em Uberlândia quanto em outros níveis, até mesmo nacional. E diante de uma melhoria na questão do preconceito, na questão da empregabilidade para os negros, da questão da participação dos negros na sociedade, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nós temos muito a comemorar ou ainda precisa de muito mais nessa questão dos negros? Bom, hoje, no século XXI, nós temos muito que lutar. Né? A população negra tem muito que lutar. A gente tem conquistas, é inegável isso, vem conquistando, né, na nossa sociedade. Por exemplo, em 1988, a Constituição Cidadã garantiu, né, no seu artigo 5º, que o racismo é crime. Né? Então a gente vê, isso para nós é um avanço, apesar de que os nossos legisladores ainda não estão aptos para julgar crimes de racismo, mas a gente conseguiu, através do 20 de novembro, esse marco de luta, nós conseguimos algumas conquistas. Por exemplo, a questão do ensino de História e Cultura Africana Brasileiro em todos os níveis de ensino. Isso é uma conquista do movimento negro. Então, que fala daquela trajetória de luta de Zumbi que reflete nas nossas ações. Hoje nós temos cotas raciais nos serviços públicos, nos concursos públicos federais. Não é o ideal, são só 20% para uma população que é 50,7% da população brasileira, mas já é algum avanço. Temos hoje também o Estatuto da Igualdade Racial, que garante os direitos, né, não só da população negra, mas como também dos indígenas e dos ciganos, etc. Que também fruto dessa luta, né, dos negros e negras brasileiros. Então, o balanço é de avanço, mas ainda não é um balanço extremamente positivo,
porque se a gente for observar por outro lado, nós temos aí um extermínio da juventude negra, né? É alarmante. A gente tem índices produzidos pelo próprio governo federal que mostram isso, né? O extermínio da juventude que fundamentalmente habita as regiões periféricas das cidades. A juventude negra é a que mais morre, né? É assassinada. Uma grande presença ainda de negros nos cárceres, nas prisões. Então, tudo isso precisamos ainda bastante ser melhorado. Melhorado, exatamente. Cotas também na universidade, né, para os alunos, né, para terem acesso às universidades. Então, são avanços. Só para terminar, professor, nosso tempo está esgotando, mas eu queria te perguntar uma coisa, que o senhor me falasse como que anda isso. Quando se fala em luta pela questão de preconceito e uma série de outros fatores, né, essas conquistas ao longo dos anos que os negros têm lutado, o negro em si, tem muitas pessoas que são acomodadas, que querem que pessoas de determinadas lideranças ou grupos lutem por eles, ou você acha que a consciência negra ela está melhor? Cada um lutando por aquilo que deseja, por um Brasil melhor, por uma condição de igualdade melhor. Ainda existem muitas pessoas que estão no comodismo, deixa eu lutar por mim, que o que eles conseguirem eu também consigo. Olha, como eu disse, eu acho que o avanço é positivo, em termos inclusive de consciência negra, porque, na verdade, para o negro lutar na nossa sociedade não é muito fácil, né? Por exemplo, a ausência nos níveis de maior educação, por exemplo, universidades, para ter mais consciência, né, do espaço social, né? Então, a gente ainda tem uma certa dificuldade de organização, mas nós temos... O 20 de novembro, por exemplo, é um marco que ajuda a aglutinar em torno de assuntos macros, né, para a população negra. Claro que ainda, eu digo que a gente ainda tem muita cooptação, né, então nós precisamos realmente fortalecer a nossa identidade. E para isso a gente precisa ocupar todos os espaços, como o espaço legislativo, etc. Tá certo. Professor Dr. Guimes, muito obrigado. É sempre um prazer falar sobre esses assuntos com o senhor, que dá uma ampla notoriedade no sentido das suas palavras com relação a essa coisa tão importante que é a consciência negra, independente de ser histórico ou de ser atual. É muito bom a gente discutir assuntos tão importantes como esse, e a gente espera que essa nossa conversa, esse bate-papo, sirva para muita gente, não só de negros, mas os brancos, enfim, qualquer tipo de raça, para que tenha consciência, para que possamos conviver sempre juntos, de uma maneira harmoniosa, para que a gente consiga várias coisas na nossa sociedade. Eu acho que esse é o mais importante. Muito obrigado pela presença e parabéns a todos os negros por esse dia tão importante para a nossa comunidade brasileira. Um abraço e muito obrigado, professor. Obrigado você. Muito obrigado, então. E agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em Uberlândia: sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite existe a possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima 34. Veja o tempo em outras cidades do estado. Pela manhã em Iturama, sol entre nuvens. À tarde e à noite há previsão de chuva. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Sol e aumento de nuvens em Nova Ponte. À tarde e à noite, pancadas de chuva. Mínima de 17 e máxima de 36 graus. Dia ensolarado em Araguari. Possíveis pancadas de chuva à noite. Mínima de 17 e máxima de 33 graus. Tempo parcialmente nublado em Estrela do Sul. Há previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 34 graus. E não saia daí que depois do intervalo tem os detalhes de uma campanha de Natal para as crianças carentes realizada pela UFA. A gente volta já.